Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 21ª rodada, ou como queiram, segunda rodada do turno. E tivemos na Liga Arena Atlético Paranaense e Fluminense. O Fluminense com a cabeça na Libertadores. É óbvio que o Fluminense tinha que estar pensando no jogo de volta contra o Olímpia. Tem uma vantagem boa de 2-0, mas tinha que estar pensando no Olímpia. Então, na minha opinião, para acabar com qualquer discussão, o que eu achei o Diniz correto. Tinha que colocar o time completamente reserva sim. Ponto, essa é a minha opinião. Eu sei que alguns estão discutindo, irmão, vamos lá. Tu chega na 21ª rodada, o Botafogo está a 3.000 pontos de distância de mim. Eu tô a um jogo de chegar à semifinal da Libertadores. Porra, eu vou dar prioridade ao quê? Arrego, né? Alguém que está questionando, porra, não ter botado o time reserva. Pô, tô de sacanagem. Vamos sacanagem. Essa é a minha opinião. E o Furacão, que teve algumas ausências ali, né? Principalmente a ausência do Fernandinho, que muda. O Atlético Paranaense com o Fernandinho joga de um jeito, sem o Fernandinho joga de outro. Não tem jeito. É diferente. Se enfrentaram e deu empate 2-2. O Furacão faz o primeiro gol, tem um jogador expulso, que a gente vai falar sobre a expulsão. O Fluminense no segundo tempo consegue virar e nos acréscimos o Vitor Roque empata de cabeça. Falha dos dois lados. O empate foi bom para quem? Foi ruim para os dois? Foi bom para os dois? E aí? E a classificação, como é que ficou? Então, tudo isso a gente vai falar aqui, agora, com o seu amigo Magalhães, no canal Resenha com Magalhães. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão e do Tricolor Carioca, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? 3 coisas. Primeiro, se você faz parte do grupo primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo é o link da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os vídeos, jogos, documentários, tudo em alta definição e sem travar. Funciona para mim, digo para você. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito à promoção Dia dos Pais, que termina no final de agosto, tá? Então vai lá, clique e pergunta qual é a promoção. E terceiro, se você gosta do canal, inscreva-se no canal. Não deixe de se inscrever, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então vamos lá, cara. Começou o jogo. O Atlético Paranaense começa o jogo. Lógico, o interesse do Atlético Paranaense agora, que só está no Campeonato Brasileiro, é estar no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, se você levar em consideração que a ideia do Atlético Paranaense é estar no G4, o empate não foi bom. Beleza? Se é. O Atlético Paranaense só está no Campeonato Brasileiro. Levando em consideração isso, o empate não foi bom. Segundo, o Atlético Paranaense jogou com o time reserva do Fluminense. Mas só para lembrar, o Atlético Paranaense jogou contra o reserva do Palmeiras e empatou. Eu acho que tinha jogado também com reserva do Grêmio. Se eu não estiver enganado, ele também não conseguiu um bom resultado. Então, levando em consideração que o Atlético Paranaense só está no Campeonato Brasileiro, jogou em casa contra o time reserva, de cara você vai dizer, o empate não foi bom. O empate não foi bom. Deixou de ganhar 3 pontos. Isso é o primeiro pensamento. Então, o Atlético Paranaense não começa avassalador, como a gente já viu em outras vezes. Porém, se você levar em consideração o Atlético Paranaense do Wendel, o Atlético Paranaense do Turra e do Filipão, você tem uma grande diferença. O time do Wendel não é um time medroso, não é um time covarde igual era do Turra e do Filipão. Ponto. É um time que vai para cima. O Atlético Paranaense foi para cima,
não é que teve um domínio, mas o Atlético Paranaense tinha um volume maior, tinha um controle maior do jogo. E faz o gol. Sai o gol do Atlético Paranaense, com a bola jogada dentro da área, um bate e rebate, uma falha defensiva do Fluminense. Vamos lembrar, é um time reserva. Só que esse time reserva do Fluminense, ele joga igual ao time titular. O que difere do time titular? É a qualidade técnica, porra. Você tem um lateral esquerdo que é o Marcelo. Você tem um Ganso, você tem o Cano, você tem o Keno, você tem o Arias. Ou seja, a diferença técnica é muito grande do time titular para o time reserva. Mas a maneira de jogar é muito parecida. Os reservas treinam exatamente igual os titulares. Era só você ver a saída de bola. Eles têm a saída de bola muito parecida com o time titular. O que tem de diferente é a qualidade com a bola no pé. Porra, é isso aí. E aí eu não falo, não inventei nada, eu não descobri a pólvora. Mas tem que se deixar registrado. Mas o Atlético Paranaense faz o gol com 13, 14 minutos do primeiro tempo e estava não dominando o jogo, mas era melhor, era mais dono das ações o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense continuou, na minha visão, com mais controle, com mais domínio, com mais, como é que eu vou falar, seguro do que estava fazendo. E não é que estava tendo uma discrepância entre os times. Mas, para mim, o Atlético Paranaense estava melhor. Faz o gol e continua melhor. E continua para cima, um time mais aguerrido, querendo o gol. O Atlético Paranaense não fez o gol e não jogou para trás, não foi para trás. Continuou querendo o gol. Lógico, a primeira grande chance foi do Fluminense. O Fluminense criou uma grande chance. Ali poderia ter sido o terror para o goleiro reserva do Atlético Paranaense, porque o Bento parece que sentiu, né? Não pôde jogar, e entrou o Léo Link, que vamos lembrar. A torcida do Atlético Paranaense lá no nosso canal do WhatsApp, lá no nosso grupo do WhatsApp, já teve torcedor falando que o goleiro era frangueiro. Ele não é frangueiro. O Léo Link não é frangueiro. O Léo Link não é goleiro ruim. Ele poderia ter dado um mole ali, como um monte de goleiro deu mole. Inclusive o Bento já falhou feio, o Bento já teve frango, o Bento já frangou e está na seleção, irmão. Então não é porque o cara deu um mole que ele já não presta. Não é assim. Então, o Léo Link quase que dá um mole lá, ele volta uma bola para ele, ele estica demais, quase que o jogador do Fluminense chega. Então foi o primeiro susto, mas ele conseguiu. O Léo Link se recuperou e se recuperou bem. O Léo Link se recuperou com sobras. Porque se não fosse o Léo Link, o Atlético Paranaense tinha perdido. Não é o Léo Link, ele tinha perdido. O Furacão tinha perdido. Porque ele fez pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas que salvou o Furacão. Então, quem pensou, falou é frangueiro, menos. O cara não é frangueiro. Não é ruim. Ele cometeu uma falha ali, não saiu o gol, mas cometeu uma falha. Então, até os 20, 21 minutos, o Atlético Paranaense estava jogando de igual para igual, muitas vezes era melhor do que o Fluminense. O Fluminense tinha dado alguns sustos, tinha atacado, tinha criado algumas oportunidades, mas o Furacão estava ciente do que estava acontecendo. Não tinha desvantagem. Aí, com 22 minutos, o Vinícius Cauê é expulso. Amigo torcedor do Furacão, eu não vou ficar em cima do muro. Ele foi bem expulso. Ele dá uma cotovelada no rosto do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense já tinha tocado na bola. E ele faz a alavanca. Depois que a bola saiu, ele acerta a cara do jogador do Fluminense. Irmão, não tenho o que falar. Tinha que ter sido expulso. Ponto. Eu não vou nem esticar muito esse assunto. Porque ficou nítido em todos os ângulos que o jogador do Fluminense toca a bola e depois ele dá aquela alavanca cotovelo. Irmão, então para mim não tem nem o que discutir. Pênalti. Falta para cartão vermelho. A partir daí, o jogo dá uma mudada. É óbvio. O Atlético Paranaense fica com menos 1. Agora, deixa eu lembrar o torcedor do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava 1-0 com um jogador a menos.
Será que teve algum torcedor do Atlético Paranaense que lembrou nesse momento de Filipão e Paulo Turra? Porra, se fosse o Turra, se fosse o Filipão, ia botar todo mundo com a bunda grudada na trave para a gente não tomar o gol. Mas não era isso que a torcida do Atlético Paranaense pedia. A torcida do Atlético Paranaense pediu um time que fosse corajoso. O Atlético Paranaense foi corajoso o tempo inteiro. O Atlético Paranaense não ficou momento nenhum com a bunda grudada na trave. O Atlético Paranaense ficou todo o tempo tentando se defender, mas também atacando. Você via muitas vezes o Atlético Paranaense lá para cima, mas é óbvio que com um a menos o Fluminense ia para cima. E o Fluminense começou a ir para cima. Isso já estava uns 20, que demorou uns 3 minutos, aí o VAR, para coisa e tal. Dos 25 minutos para lá, o Fluminense botou pressão, botou o volume de jogo, ficou um bom momento o ataque contra a defesa, mas foi um ataque contra a defesa não porque o Atlético Paranaense grudou a bunda na trave. O Atlético Paranaense tentou, muitas das vezes, sair, tentou atacar, tentou chegar na frente, tentou contra-atacar. E eu vou te dizer, e teve um lance com o Vitor Roque, que se o Vitor Roque fosse um pouquinho mais fominha, ele tinha tocado por cima do goleiro do Fluminense. Se ele fosse menos fominha, ele tinha tocado. Quer dizer, se ele fosse mais fominha, desculpa. Se ele fosse um pouquinho mais fominha, ele não tinha tentado tocar para o companheiro, ele tinha tocado por cima, porque o goleiro do Fluminense estava voltando de costa. Ele poderia ter feito o gol, mas ele quis passar para o companheiro. Talvez ele não sentiu confiança de tocar por cima, mas dava para ele ter tocado por cima. O Atlético Paranaense, mesmo com um a menos, ele poderia ter feito 2-0 no Fluminense. Porque o Vitor Roque, na minha opinião, ele deveria ter tentado. Ele deveria ter tentado jogar a bola para cima do goleiro. Então, o Furacão não ficou com a bunda na trave. Não ficou. Ele tentou jogar, mesmo com um a menos. E conseguiu segurar 1-0 no primeiro tempo, mesmo tomando um sufoco que ia tomar, mas teve uma chance de meter 2-0. Vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense foi para cima, teve mais volume de jogo, mas, de novo, o sistema defensivo do Atlético Paranaense não estava mal. O Atlético Paranaense correu pra cacete, correu muito. Amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu sei que talvez você esteja chateado porque o Atlético Paranaense jogou contra o time reserva do Fluminense e não ganhou. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. O Atlético Paranaense não está fazendo o que a torcida imaginou, né? Não está. Mas não reclama. O Atlético Paranaense corre, cara. O time do Atlético Paranaense corre o tempo inteiro. O time do Atlético Paranaense não é um time preguiçoso igual um outro determinado time que foi campeão da Libertadores ano passado, mas que é um time preguiçoso. Time sem vontade, sem tesão. O Atlético Paranaense não é esse time. Não é esse time. O time tem vontade. Os caras correm. Tentam. Não acontece de vez em quando, mas tentam. Então, cuidado quando reclama, que poderia ser pior. Os jogadores de vocês poderia ser igual um outro rubro-negro, preguiçoso, e não é. Então, o Atlético Paranaense correu o tempo inteiro. Tentou contra-atacar, o Canóbio correu o tempo inteiro, lutou o tempo inteiro. Os jogadores tentaram. E lá pelos 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, sai o gol do Guga, o gol de empate do Fluminense, que, vamos ser justos, do jeito que estava o jogo, do jeito que estava o volume de jogo do Fluminense, a pressão do Fluminense, não era justo o Fluminense estar perdendo. Apesar do sistema defensivo do Atlético Paranaense estar bem postado, estar se defendendo, estar lutando, estar correndo, mas o Fluminense estava correndo e o goleiro do Atlético Paranaense já tinha feito pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas. Uma quase que cara a cara. Então, cara, o empate não era injusto. E o Fluminense faz o gol com o Guga. Né? Jogada a bola dentro da área, bate e rebate lá, sobra para o Guga. Ele consegue fazer o gol. E
não estava impedido, como foi mostrado. O Leandro Gonzalez, acho que foi esse, que escorou, Gonzalez, escorou de peito na frente do Thiago Heleno. Aí muita gente, estou vendo muita gente reclamando do Thiago Heleno. Realmente o Thiago Heleno já está naquela fase de baixa. É ídolo, mas já está na fase de baixa. Igual acontece com um monte de jogadores aí que já está há algum determinado tempo no time, já foi ídolo, mas já passou, não dá mais, não está jogando bem, está caindo, já tem que se procurar outro. Isso acontece com todo o time, está acontecendo com o Thiago Heleno. Mas ali eu não vi só a culpa do Thiago Heleno. Tudo bem que o Thiago Heleno, que foi com o Leandro Gonzalez, foi atrasado. Mas ali foi uma falha completa de marcação da defesa que fizeram uma linha completamente errada. E ficou um monte de jogador do Fluminense livre. O Leandro Gonzalez só deu uma frente e escorou. Né? Ele estava sozinho. Escorou de peito. E o Guga faz o empate. Na minha opinião, justo. O Fluminense continuou indo para cima. Continuou martelando, virando um ataque contra a defesa, Até que, de novo, numa falha defensiva do sistema defensivo. Por isso que eu estou falando. Não foi uma falha individual, foi uma falha do sistema defensivo. Porque tem um cruzamento que passa por todo mundo, por toda a zaga, e quem está do outro lado, quem está atrás do Thiago Heleno, é o Coelho. É o Coelho que está atrás. Porque quem tinha sido expulso foi justamente o lateral esquerdo, né? Que era o Cauê, era o lateral esquerdo. Então quem estava fazendo essa lateral esquerda, na verdade, era o Coelho. O Coelho não é um marcador. Entra o lateral do Fluminense, acho que Pedro Júnior, se não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, que entrou no segundo tempo, o garoto, deixa eu pegar aqui, João Neto, desculpa, o João Neto entra de facão entre o zagueiro e o lateral, sozinho, cabeceia e faz o 2-1. Cara, aí você pega a cena. O Fluminense, o Fluminense vai para esse jogo com o time reserva, contra o time titular, a princípio, do Atlético Paranaense, tinha algumas ausências, mas o time titular do Atlético Paranaense, naquela Atlético Paranaense. Vamos ser bem sinceros, o Fluminense deve ter falado, irmão, olha só, vamos com o time reserva, que a gente tem a Libertadores, se a gente conseguir um empate, porra, tá maneiro. A gente sabe que o favorito é eles. Eles estão com o time titular e estão jogando em casa. O favorito é eles. Pô, torcedor do Fluminense pode falar que não, mas é a verdade. Essa é a verdade. Porra, o empate vai ser legal pra gente. A vitória do jeito que estava acontecendo, irmão, era espetacular. Porque o time do Fluminense era tudo reserva. Já pro outro lado, o Atlético Paranaense, a torcida foi loucura. Porra, estamos jogando em casa contra o reserva do Fluminense, estamos tomando de 2-1. E estávamos ganhando de 1-0. Porém, vamos lembrar, não era justo. Por tudo que o Fluminense estava fazendo, as defesas que o goleiro do Atlético Paranaense, que é muito bom, estava fazendo, não era justo o Fluminense estar perdendo. O empate estava ali, bom para os dois. O empate estava bom para os dois. Quando o Fluminense consegue a virada, lá foi o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já estava ali com 42, 43 minutos do segundo tempo, era o extra, era tudo de bom que o Fluminense pedia. E o Fluminense, com um a mais, com o time reserva, vira o jogo, faz 2-1. Fluminense gosta do resultado, óbvio. Diniz faz as substituições. Mas, como eu disse lá atrás, em momento nenhum o Atlético Paranaense ficou com a bunda na trave. Muitas das vezes o Atlético Paranaense foi empurrado para trás. Mas tentava sair, tentava atacar. Não foi um time covarde. Igual a gente viu diversas vezes o time do Atlético Paranaense ser covarde com o time titular. Eu não preciso lembrar os jogos aqui aos torcedores do Atlético Paranaense. Não preciso lembrar os jogos onde o Atlético Paranaense não deu um chute. Beleza? Então, o Atlético Paranaense, perdendo, com um jogador a menos, foi para cima do Fluminense. Foi um time corajoso, foi para cima. E nos acréscimos, o Vitor Roque é muito diferente da maioria. Não é à toa que o Barcelona contratou. Não é à toa que o Barcelona quer ele para ontem. Mete de cabeça. Falha do sistema defensivo do Fluminense.
Os 2 gols que o Fluminense tomou foram falhas defensivas. E os 2 gols que o Atlético Paranaense tomou foram falhas defensivas. Ou seja, 4 gols com falhas de linha de marcação. E o Vitor Roque sozinho colocou a bola onde ele quis. Empata o jogo. A partir daí o Fluminense ainda criou uma outra oportunidade, acho que teve até um gol do Fluminense, se não estiver enganado, mas que estava impedido, se não estiver enganado. O Rony Gonzalez acho que estava impedido. Eu acho que foi isso, se eu não estou com a cabeça muito ruim aqui. Mas, cara, o empate para o Atlético Paranaense antes de começar o jogo era bom? Não. O empate para o Atlético Paranaense antes de começar o jogo não era bom. Porque estava jogando com o time titular com o time reserva em casa. Porém, aos 20 minutos ficar com um jogador a menos, tomar uma virada e depois empatar, o empate para o Furacão não foi ruim. Diante do que aconteceu no jogo, o empate para o Furacão não foi ruim. Era ruim antes de começar o jogo, mas o que aconteceu no jogo, o empate não se tornou ruim. E o Fluminense, que estava com o time reserva, que o empate era bom, conseguiu virar, quase que ganha, no final toma o empate. O que aconteceu no jogo, o empate não era bom para o Fluminense, porque estava com o jogador a mais e conseguiu virar. Mas o empate era bom para o Fluminense antes de começar o jogo, ou seja, era o contrário. Era o contrário do Atlético Paranaense. Então, na minha opinião, o 2-2 foi bom os dois. E com isso, a classificação do Furacão e do Fluminense é o seguinte: o Fluminense continua na frente do Atlético Paranaense, na 5ª colocação com 35 pontos. E o Furacão, nesse momento, está fora da zona de classificação para a Libertadores. Está na 7ª colocação com 33 pontos. 2 pontos a menos que o Bragantino, que é o 6º, e o próprio Fluminense, que é o 5º colocado. Então, continua na briga. Então, diante de tudo que aconteceu, na minha opinião, o resultado foi bom para os dois. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, fraternário, valeu, tamo junto, fui!